Salve, salve, engenheiros e engenheiras, sejam muito bem-vindos ao nosso manual, o manual do engenheiro. Dessa vez mais um vlogzinho aqui pra vocês. Cara, vocês podem ver que eu tô num lugar diferente, né? Tô aqui no meu laboratório de neuroengenharia, no meu não, laboratório que eu uso, né? E tô fazendo uns testes aqui. Hoje eu vim testar meu eletroneuroestimulador, que é pra minha pesquisa, pra tratamento de epilepsia, tá? A gente é um tratamento alternativo com eletroestimulação. Eu vou mostrar pra vocês. Ele chegou aqui, ó, e é essa plaquinha. O que eu falo que ele chegou? Vocês percebem? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui nele, que são componentes muito pequenos. E esses componentes a gente fala que é microeletrônica. E aqui no laboratório, a gente não trabalha com microeletrônica, a gente trabalha com eletrônica normal. Então o encapsulamento deles são bem maiores. Eu tinha um aqui como exemplo, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Então perceba uma coisa, olha esse transistor aqui. Tomara que esteja focando, tá? Acho que focou. Olha esse transistor. Isso daqui... eu tenho ele exatamente, é o mesmo. Olha esse encapsulamento aqui, ó. Tá vendo ele ali, ó? É bem em cima desse fio verde ali, ó. Tá vendo? Então, esse para esse. Então já fica um pouco claro do porquê que a gente não faz isso. Precisa de uns equipamentos um pouco mais precisos e também precisa abrir essa trilha e tudo mais, então fica um pouco mais complicado, beleza? Então chegou aqui para fazer os testes, é um Frankenstein, então a gente contrata um cara que ele faz a placa pra gente, lembrando que a ideia é nossa. O que é a nossa ideia aqui? A ideia é de fazer estimulação de não periódicas, tá? A gente utiliza outros regimes como estocásticos, regimes aperiódicos, regimes de polarização e despolarização de neurônio, e essa ideia é a nossa. A gente estipulou lá o projeto, a gente faz, ele só coloca, né, tira do papel e coloca na vida real. Então ele é um prestador de serviços. E o que eu tô fazendo aqui para testar? Vamos dar uma olhadinha. Temos aqui, ó, essa é a placa, como eu disse. Eu tô testando o lado positivo, né, primeiro, e depois o lado negativo. E aqui eu utilizo o osciloscópio, tá? O osciloscópio, ele me dá o formato de onda. Por exemplo, eu tô testando o lado positivo aqui. Como é que funciona? Eu venho aqui no software, liga via Bluetooth, né, dele. Então eu ligo aqui, ó, e aí vou em configurações. Em configurações eu coloco quanto que eu quero de corrente, né? Já coloquei aqui na corrente que eu quero, ideal. E nesse caso eu quero fazer um regime contínuo, uma estimulação de regime contínuo. Eu executo aqui e analiso a onda para ver se está tudo certo. E quando eu vou para cá, tá vendo que tá passando os tracinhos? Esse tracinho é o regime contínuo do lado positivo que tá acontecendo ali. A gente também tem a mesma coisa pro lado negativo, mas no caso eu tô testando só o lado positivo, ok? É esses os testes que eu tô fazendo, tá? Então eu utilizo aqui o laboratório de eletrônica. Do lado tem o laboratório de engenharia, de neuro, né, na verdade, isso aí, juntando tudo a neuroengenharia. Então ali, do lado esquerdo, osciloscópio, embaixo uma fonte simétrica e assimétrica, em cima um gerador de função. Aqui a gente tem muitos componentes, tá, que a gente utiliza, resistores, capacitores, indutores um pouco ali. Isso daqui me dá um pouco de nostalgia, que era quando eu fiz a minha iniciação científica. A gente corroía as placas na mão, tá? Diferente do que a gente faz hoje em dia, que manda para a China e tudo mais. A gente desenhava esse circuito aqui, né, pelo Eagle PCB, imprimia ele numa folha diferente e fazia a corrosão com os ácidos necessários, né, para fazer a corrosão. Então, se eu caçar aqui, olha aqui, ó. Esse é meu projeto de TCC. Olha o meu nomezinho ali, ó. Guilherme Henrique Antunes da Luz. Ele é o eletromiomíógrafo com eletroestimulação. O que é um eletromiomíógrafo? O eletromiomíógrafo, ele capta, então, eletro de energia, né, elétrica, mil de músculo, miógrafo é de captação. Então o que acontece? Ele capta o pulso elétrico do músculo. Então se eu faço uma contração, ele transforma num pulso elétrico, ele transforma numa onda elétrica. E eu consigo, através do software, verificar se está de acordo, se está correto a ativação muscular e predizer se a pessoa ele tem um problema muscular. Então eu posso utilizar isso com contração muscular. Então ele vai lá e contrai, e eu vou dizer se está contraindo da maneira correta. Como também eu posso fazer uma estimulação. Então eu induzo uma tensão e uma corrente no músculo, que eu sei que a resposta tem que ser tal. Então se não chegar nessa resposta, eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Então esse era o meu projeto de TCC, que começou com um projeto de C e aí foi encaminhando. Então a gente imprimia o circuito, colocava atrás da folha e jogava aqui, ó. Aqui tem uma luz negra, deixa eu ver, até esse que eu não mexer, ó. Tinha uma luz negra aqui, ó. A gente colocava a placa ali na posição com a folha em cima, utilizava a luz negra e com a luz negra, cara, mano, ele passava
a placa aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Então era essa folhinha aqui, ó. Essa folhinha aqui, tá vendo? Essa folhinha que a gente fazia o circuito, imprimia nessa folha, colocava a placa lá na luz negra e ela saía dessa forma aqui, ó. Bonitinha desse jeito. E a gente vinha e soldava, tá? Então não vai ter umas soldas muito bonitas não. Então por isso que a gente manda pra China. Porque a China faz bonitinho. E eu tô tremendo muito. Eu tomei muito café, mano. Então a gente manda pra China e a China faz o bonitinho, ó. Como a gente fez soldadinho. Essa organização fui eu que fiz, tá? Os caras não fazem. Então você vai lá no arquivo que faz as trilhas e as ilhas, né? Você organiza bonitinho. Então isso aqui dá muito trabalho organizar, tá? Hoje em dia, cara, IA organiza rapidinho pra você, mas antes não tinha. Isso aqui dava muito trabalho. Hoje é um peido, velho. Você peida, tá pronto. Então esse aqui é o laboratório de eletrônica. Ó. Você pode ver que ele é bem na pegada de eletrônica. Ó. Os livros que a gente tem aqui. Eletricidade básica, fisiologia humana, porque engenharia biomédica é a área da engenharia com a medicina. Bastante coisa aqui. E essa fórmula aqui, ó. Quem sabe por que isso aqui acontece? Por que dá zero? Direi nos comentários, vamos ver se vocês sabem. Então, esse aqui é o laboratório de eletrônica. Saindo do laboratório de eletrônica e vindo aqui para fora, a gente tem uma salinha de reunião. Então, aqui temos algumas impressoras 3D e esqueletos para a gente sentar. Esse quadro sempre fica cheio de coisa, dessa vez não tá. Ali a rede Wi-Fi da neuroengenharia, por favor, não entre. Mas aqui é a parte da neuro mesmo, né? Então, tem os computadores para o pessoal que faz machine learning, deep learning, né? Um pouco de IA também, e ativações de neurônio ali através. E aqui os livros, cara, esses livros são legais. E bastante revista que o professor assina, ele gostava de assinar essas revistas. Não sei se hoje em dia o pessoal ainda tem o costume de assinar revista. Mas é isso, o tour tá feito, né? Agora vamos para o que interessa, que é analisar essa plaquinha que tá me dando uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Então, recapitulando, o que a gente tem que fazer aqui? Essa placa, ela é para dar estímulos bifásicos. O que são estímulos bifásicos? Vai um positivo, depois vai um negativo. Então eu vou lá, eu vou pegar, sei lá, um regime estocástico. O que é um regime estocástico? É um regime de... que não é tão determinístico, tá? Por exemplo, vamos colocar dois atratores. Cara, eu acho que é meio difícil explicar isso, mas se ficar meio confuso, me manda aí que eu explico melhor. Eu pego dois atratores, são duas massas ali e tem carga, né? Eles se atraem. E eu coloco uma partícula no meio. Então essa partícula vai rodar um atrator, vai pular para outro atrator, vai rodar e vai pular, vai rodar e vai pular. Se eu pego esse pulo e esse pulo eu utilizo para um processo de randomização, eu tenho o estocástico. Então o que eu faço? São tempos aleatórios. Mas se você pega um tempo aleatório da programação do Python, ele ainda é determinístico. Eu ainda consigo fazer uma engenharia inversa para conseguir determinar qual é esse tempo aleatório. O de Poisson não, ele já é mais difícil, porque eu estou pegando o pulo do atrator, que já é um pouco variado, mas ainda dá para você meio que predizer. Só que eu utilizo o pulo do atrator para fazer a randomização. Não é ele o tempo, ele é uma ferramenta de randomização em si. Mais difícil de determinar e eu consigo ter ali os estímulos, tá? Por que eu faço isso? Porque o cérebro, ele funciona de uma maneira... não é desorganizada, tá? Ele tem uma organização ali. Mas a epilepsia, como antes a gente acreditava muito que era uma descarga totalmente desordenada pelo cérebro, não, ela tem uma ordem. E a gente tenta vir com a estimulação em períodos baixos, que são estimulação lenta, em frequências mais lentas, estimulações mais altas, em frequências mais altas, para conseguir ali, nessa crise, voltar ao funcionamento adequado do cérebro. De funcionamento a gente fala que é caótico. E aí eu vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu acho que não entra no cerne desse vídeo, tá? É mais mostrar as coisas para vocês, beleza? Então vamos dar uma olhada no que é o osciloscópio. Osciloscópio. Temos uma ponteira de prova, que é essa daqui. A ponteira de prova, a parte da pontinha mesmo dela, né? A gente liga aonde a gente quer medir. E a parte do jacaré, que tá aqui em preto, a gente quer medir a parte do comum ou a parte do negativo, tá? Tem diferença o que é comum e o que é negativo. Quando eu faço isso, eu venho pra cá. Aqui é
o nosso caso, tá? O osciloscópio tem várias funções, não vou passar por todas, vou passar pelas mais primordiais, vamos colocar assim. O que é mais primordial no osciloscópio? Eu saber o tempo que eu estou medindo, então qual que é em segundos essa escala aqui, então cada quadradinho equivale a quantos segundos ou milissegundos. E outra coisa é a amplitude, então a cada quadradinho para cima, quanto de amplitude tem meu sinal? Isso é extremamente importante, para eu conseguir saber, olha, em X tempo tem tanto de amplitude, depois de um tempo começa a ter outra de amplitude, qual que é período, qual que é frequência e etc. Uma das funções que a gente mais utiliza são as funções de cursor. Se a gente vier aqui aumentar e diminuir, ó, tá vendo que a gente aumenta a escala? E aí a gente consegue medir a amplitude com isso, porque eu deixo um lado lá no zero, e ele já faz automaticamente para mim o delta. Então ele pega do zero até onde eu colocar a ponta, ó. Tá vendo que vai aumentando? Ó, y2 é 27, 25 e tal, porque ele já tá no zero, então ele já vai me dizer a altura certinho. Como é que eu leio para ver se tá tudo certo? Eu venho aqui, ó, canal 2 ali aceso, canal 2 aceso, então tá certo. Tô falando para você, cada quadrado para cima tem 10 volts, então cada quadrado aqui para cima vai ter 10 volts, só que ele vai estar em 250 milissegundos, em 50 milissegundos no caso, então cada quadrado pro lado, 50 milissegundos. Bom, basicamente isso, vou continuar fazendo os testes aqui, algumas coisas que precisam ser feitas, e hoje vamos dar aula até de noite, então acho que tem mais umas 3 aulas para dar. Duas vai ser de análise de sinais, e a terceira aula vai ser de cálculo, tá? Com parte de derivada também. E se você quer saber como é que tem aula comigo, o link tá aí embaixo no comentário fixado. Qualquer matéria da engenharia aí, pode chamar que a gente ajuda do ciclo básico, tá? Algumas mais específicas, se eu dominar, eu também ajudo. Programação tamo aí, parte de circuitos tamo aí. Então, fica com a transição do dogzinho aqui, ó. Que dogzinho legal. Rapaziada, não deu certo, tá? Qual que era o BO? A gente precisa controlar a tensão e controlar muito bem a corrente, né? A gente precisa assegurar que a corrente está chegando na cabeça do animal, ela seja precisa, porque se a gente for publicar esse artigo, o pessoal fala, e a corrente, né? Então esse era o nosso BO. E outro BO era que, beleza, eu tenho uma fonte de tensão positiva e eu tenho uma fonte de tensão negativa. Vamos fazer as contas. Tem que ter a saída positiva e o generador positivo. Tem que ter a saída negativa e o generador negativo, são 4 fios. E eu só consigo colocar na cabeça do animal 2 fios. Então era controle de corrente preciso e 2 fios para colocar na cabeça do animal, porque é o que a gente faz estimulação no animal enquanto capta a resposta dele em outro equipamento. 2 fios não estava funcionando, não estava certo, os pulsos não estavam corretos, as coisas não estavam dando certo. Tirei os 2 fios, foi para 3. Beleza, funcionou. 3 fios ainda dá para tentar fazer alguma coisa, né? 4 não, 4 é muito, mas 3 fios ainda dá. Vê o controle de corrente dessa maneira, não controlou. Vê o controle assim, não deu certo. Tá um pouco tarde, amanhã a gente volta, faz os testes novamente. E é isso, tem que ir pra casa, tem que preparar a aula, tem que comer, que eu tô morrendo de fome. Então, bora lá. Passando aqui no estacionamento, vou olhar se o biotério não tem gente. Que o biotério é essa parte branca aqui, ó, tá vendo? Esse caixão branco aqui. E vamos lá, vamos ver o que acontece. Acho que o pós-doc tá aqui. Então se ele estiver aqui eu não vou conseguir filmar. Então se tiver um corte brusco, você sabe que não deu pra filmar. Opa, voltamos. Cara, não consegui filmar o biotério porque tava lotado de gente, cara. Tá o pessoal pós-doc, tinha outros pessoal de pesquisa lá. Tô voltando aqui agora e vamos preparar a aula do pessoal que vai ter de série de Fourier de hoje à noite, tá? Então, se vocês assistiram o vídeo passado, vocês viram eu preparando a transformada de Fourier e vendo algumas coisas sobre a transformada de Fourier, principalmente um exercício para ver se tá tudo certo. Dessa vez é o próximo tópico, série de Fourier, certo? O que eu faço? Eu pego isso aqui, ó, são slides do professor, do aluno. Então eu faço uma aula totalmente modelável para os parâmetros do professor, dos parâmetros da faculdade do aluno. Então eu dou uma lida, assisto também umas videoaulas. Não, isso aqui não é videoaula não, isso aqui é podcast do canal Piuí. Mas assisto umas videoaulas, tipo sinais de sistema, série de Fourier trigonométrica, tudo em tempo contínuo, tá? Para eu conseguir ter mais embasamento na hora de ajudar o aluno. Eu vou estar aqui fazendo a série de Fourier, vou também estar respondendo algumas questões de provas antigas. Ele mandou uma prova antiga, né? Vou dar uma olhada, vou acabar respondendo ela aqui e vou colocar ali 2 ou 3 questões, porque você acha que o Fourier é bem curtinha, depois você aprende a transformada. Bora fazer isso e bora dar uma revisitada em série de Fourier. Cara, essa é a parte que eu menos gostava. Eu gostava muito da transformada, mas a série, pelo menos em tempo discreto, era muito chata.
Tempo contínuo até que tá ficando legalzinho, mas bora lá. Rapaziada, cerca de uns 20 minutos, 15 minutos eu gravei o último take. Vem cá, vem aqui, como tá feliz? Vem cá. Aí, que eu gravei o último take, eu recebi mensagem dos 3 alunos que ia ter. 2 ia ser de Fourier e 1 ia ser de cálculo, né? Derivadas. O pessoal falou que o professor adiou a prova. Então eles, dá mais tempo pra gente dar uma estudada, fazer as questões que você mandou, vamos fazer a aula outro dia. Então deixei a aula mais ou menos como tava vendo uma videoaula lá, que é transformada em tempo contínuo, né, de Fourier, e a série de Fourier em tempo contínuo. O que é? O que você tá mexendo? Oh, eu não gosto. Privacidade, por favor. Você poderia? É isso, vou lá, valeu. Dia 2, tô aqui no laboratório de novo, né, falei que ia vir fazer as validações. E olha lá aqui, ó. Olha a queridinha aqui. Então... vamos lá. Tá aqui o software, né? O que eu fiz? Eu coloquei um resistor de 1K aqui, ó, na saída negativa, tá? Então faz as contas comigo. Se eu tenho 1K, eu tenho 5 mA, né? E por lei de Ohm tem que me gerar o quê? 5 volts. Então o controle de corrente, ele tá perfeitinho. Então o que eu fiz? Em vez de ficar aqueles pulsos que eu mostrei pra vocês no dia anterior, né, nesse mesmo vídeo, só que no dia anterior, eu coloquei uma onda quadrada. Então aqui, ó, vamos lá. Eu executei uma rotina, vou mudar, sei lá, pra, deixa eu ver, 1.56. Olha o que vai acontecer quando eu clicar em aplicar aqui. Tá vendo que ele baixou? Ah, mas Guilherme, por que ele tá na parte de baixo? Ó, a onda de cima que vocês estão vendo em amarelo é o 0. E a onda de baixo em verde é o negativo. Então por que ele tá aí embaixo? Porque ele tá negativo. Então é isso. O que eu validei? Validei que o controle de corrente para a parte positiva e o controle de corrente para a parte negativa, eles estão funcionando. Obrigado, Deus. E agora o que eu preciso fazer? Reatualizar o script. Vou colocar o script da maneira correta que ele deve funcionar, tá? Não dessa maneira aqui shiftada. Não, dessa maneira constante, né? Da onda constante. E vou lá no biotério fazer o teste no animal. Por que eu tenho que fazer esse teste no animal? Porque eu tenho que ver se a corrente que eu estou mandando, com a tensão que eu estou mandando, tudo que eu estou mandando aqui, se ele vai ativar o limiar motor do animal. O que é o limiar motor? Ele começar primeiro a mexer o bigodinho, que a gente chama de vibriça, e depois, quem sabe, ele começar a mexer uma perna, mexer alguma parte do corpo, que isso é a resposta à estimulação. Então, preciso ver se isso vai acontecer, porque outros equipamentos consolidados no mercado que não tem a nossa tecnologia, que não tem a nossa inovação, tem essa resposta. Então a gente precisa meio que comparar com a inovação que a gente tem, entendeu? Então eu vou atualizar aqui os scripts e ir lá fazer o teste. Infelizmente eu queria muito filmar o teste para vocês, mas eu não vou poder. Para você fazer a build, você vem aqui no seu CMD, você escreve esse comandinho idf.py build, tá? Não é bem o CMD, é o ESP-IDF para você trabalhar com ESP32, etc. E aí eu vou dar a build da pasta. E aí ele vai buildar para o chipset aqui do ESP conseguir ler o script que eu tô colocando, tá bom? Então aqui, ó, 5 de 9, ele vai carregar e aí ele vai dar pronto. Quando ele dá pronto, eu tenho que colocar um outro comandinho. Beleza, ele foi, o que eu vou fazer? Vou apertar para cima aqui, que eu já tenho o comando, ó, esse. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar idf.py, -p, a porta com, que é a porta que eu coloco aqui de index dele, né, que ele consegue ler ali. No meu caso é a com 5 e o flash de atualizar, tá? Geralmente isso daqui é para ser rápido. Vamos ver se ele vai ser rápido. Aí, ó. Tá finalizando. Já finalizou, já escreveu. Beleza, feito. Vou executar a rotina, colocar o estímulo contínuo, que é o mais usual, né, no caso. 5 volts, 5 volts. Clico no meio aqui, ó, pra eles voltar pro 0. Ele tá ruidoso? É um monte de cabo. Então vai estar ruidoso mesmo. Pronto, ele tá funcionando. Beleza, ele tá fazendo. Ah, mas tem o ruído ali. É só eu mexer aqui, ó. Tá vendo esse azulzinho? Esse azulzinho chama trimpote. É só ir lá e alterar no trimpote ali que esse ruidinho ele vai sumir. Só que pra mim não interessa muito, deixa ele aí. Então esse daqui é o convencional. A cada tempo certinho ele dá um estímulo. Esse daqui é o convencional que outros equipamentos utilizam, tá? Eu tenho um não periódico aqui, né? Não necessariamente é o nosso a gente tem mais de 6 ou 7, 8, não sei, tipos de estímulos diferentes não periódico, mas só para vocês terem uma ideia, então você vê que não tem um padrão de estimulação. Então uma hora ele está positivo, sempre é positivo e negativo, perfeito, mas olha os tempos dele, né? Se eu tirar esse zoom de tempo aqui, ó, deixar ele tempo menor, olha como é que você tem uma diferença. Então você não consegue padronizar ele diferente do outro, ó.
Ele dá um tempo, depois ele dá um intervalo, depois ele joga outro, tal. Esse daqui provavelmente deve ser o de Poisson, e a gente tem um muito interessante, a descarga de neurônio. Então voltou a funcionar com o strip belezinha. Agora eu vou lá fazer o teste no animal e aí sim eu volto mais tarde. Dia 3, não necessariamente terceiro dia, mas já tô aqui no meu veículo de trabalho, né? Já tô indo ali pegar meus passageiros. Zoeira. Tô indo lá no laboratório de novo. Hoje é feriado e eu tô indo lá. Cara, vai trabalhar com pesquisa. Até feriado você tem que ir lá. Partiu que hoje o dia promete. Pelo menos vai ser só eu fazendo as coisas. Eu acho que não vai ter ninguém, então dá pra trocar uma ideia. Vai abrir o sinal aqui. Tamo junto. Ó, a aguinha. Vou colocar um minutinho. Passou o tempinho e olha só. Cara, ela muda a figura conforme ela vai esquentando. Isso aqui eu acho muito legal. Essa aqui é a sala, o hall principal aqui onde tem os laboratórios, tudo. Um adoçantezinho, nosso cafezes, vai no olho. Tal, pá. Eu acho que aqui é 2 colheres. 2 colheres. Let's go. Fechou. Abre aqui. Quantas gotas? 2 jatadas. Uma jatada, 2 jatadas. Porque pô, não toma. Tá achando ruim, só não tomar. Mexeu. O cheiro tá bom. Cheiro de café. Até dá bem, né? Se tivesse cheiro de bosta. Nossa, tá quente. Mas tá maravilhoso. Então, bora lá. Hoje os testes vão ser um pouco diferentes, mas nada muito que difere realmente do mesmo. Vou jogar um monte de tabelas, né? Gerar algumas tabelas aqui e vou testar para ver se os parâmetros estão todos corretos de tempo e de pulso, né? E frequência e tal. Vou fazer os testes nela, se validando esses testes, mandar imprimir lá na China e voltar elas impressas bonitinha, como é a placa que eu mostrei do meu TCC para vocês, tá bom? Dá uma rolada aqui no café. Olha o carinha aí. Olha como é que ele tá. Beleza? O que eu quero ver primeiro? Se ele tá 4 Hz. Então eu venho aqui onde tá Run, verdinho, cliquei, ficou vermelho, ele tá Stop. Já que ele tá Stop, eu vou vir em cursor, vou vir em X1. No X1 eu posso até, ó, se eu quiser, aumentar aqui, ó, a maneira que eu enxergo. Então eu aumento a maneira que eu enxergo aqui e jogo pro lado, ó, desse da direita. Então esse aqui eu vou aumentar o tempo. Se eu aumento o tempo, ó, ele aumenta bastante aqui o tamanho. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no meu X1 e vou colocar bem em cima desse cara. Beleza. Agora que eu preciso vir mais pro lado e encontrar o meu X2 aqui, ó. E meu X2 eu vou colocar bem em cima do outro para ver que, ok, ele está aproximadamente 4 Hz, tá? Então é isso. Mas Guilherme, não tá 4 Hz certinho. Claro, porque eu tô fazendo uma medição aqui, ó, na mão, né? Então pode ser que eu coloquei um pouco para lá, um pouco para cá, ó. Tá aí. Então a primeira coisa é verificar, ó. Verifiquei, os pulsos estão bons. Vou verificar agora a amplitude, então vou diminuir um pouco aqui. E a amplitude ela tá bem coerente, bem coerente. Então se vocês olharem aqui, antes estava meio estranho, mas olha como é que ela tá. Eu coloquei essa linha laranja em cima aí, ó, pra gente ter uma visualização, ó, mas a amplitude ela tá bem legal, ó. Rapaziada, tô finalizando os testes ali, tá? Mas eu vou aproveitar para finalizar o vídeo por aqui. Eu acho que já tem bastante coisa, já tem 3 dias aí para vocês. Então essa semana foi uma semana mais de testes em cima da placa. A placa veio, testamos, validamos algumas coisas. Queria muito mostrar o biotério para vocês, mas não deu, tá? Peço desculpas em relação a isso. Mas assim que der, eu mostro como é que é o biotério, só não posso mostrar os animais. Então novamente, não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, vá lá nas minhas redes sociais, tá aqui em cima, eu acredito que aqui na minha esquerda. Segue lá no Instagram, no TikTok, tem bastante conteúdo para vocês, tudo voltado à engenharia, para vocês conseguirem passar a engenharia sem nenhuma reprovação, assim como eu consegui. E novamente, esse canal não é de vlogs,
Mas eu sei que vocês curtem ver um pouco como é que é a rotina, principalmente essas partes de circuito, tem a rapaziada que tá fazendo engenharia biomédica também que vê aqui, tem o pessoal que é da eletrônica, tem o pessoal que é da elétrica, tem o pessoal que é lá de automação, que gosta de ver essa parte mais de embarcado, essa parte mais de laboratorial, assim, tá? Então, esses vídeos são mais para vocês e já está sendo feito o vídeo aí de cálculos, vídeos de física, então daqui a pouco vai estar saindo no canal. Então, se você é inscrito, se você ativou o sininho, você vai receber e logo menos a gente se vê no próximo vídeo, que vai provavelmente ser uma videoaula totalmente diferente desse aqui, mas espero que vocês gostem. Então, tô indo nessa, tamo junto e se inscreve.